Quais são seus objetivos? O que você quer da sua vida profissional? Qual patamar financeiro você quer chegar? Você quer casar e ter uma família? O que você pensa para seu futuro? Muitas vezes, nós apresentamos esses planos diante de Deus e pedimos que Ele abençoe tudo e abra as portas para que possamos avançar na vida. Mas, e se Deus não realizar esses planos? E se os planos de Deus para a sua vida forem muito diferentes dos seus? Você continuará o amando? É sobre isso que eu quero falar hoje. Confiar em Deus mesmo na incerteza. Mesmo quando nossos planos não se concretizarem, fechou? Bora lá! Fala pessoal, tudo certo? Estou aqui mais um vídeo para falar sobre fé e incerteza. Vocês já pararam para pensar que em tempos de teologia da prosperidade, confissão positiva, onde é só você falar que vai acontecer, é só você pensar que as coisas vão dar certo, é só você pedir a Deus que Deus vai te dar o que você quer, e traz toda uma cultura de pessoas querendo as bênçãos de Deus, mas não cultuando o Deus da bênção, sabe? Isso nos traz muitos pontos graves aqui, mas eu quero falar hoje sobre como a fé realmente ela é posta à prova nesses momentos de incerteza, porque a gente pensa o seguinte: as portas vão se abrir, os sonhos vão acontecer e os projetos vão acabar prosperando. Por conta disso, muitas pessoas começam a enxergar a fé como uma espécie de garantia contra o sofrimento e contra a frustração. As pessoas usam a igreja, usam a fé como uma forma de tentar alcançar seus objetivos aqui na Terra. São pessoas que idolatram a vida terrena e isso é muito perigoso. A Bíblia, na prática, nunca prometeu isso. Muito pelo contrário, ela está cheia de homens e mulheres que enfrentaram perdas, perseguições, rejeição e muito sofrimento. José foi vendido pelos próprios irmãos, Jó perdeu praticamente tudo, Paulo passou anos preso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi condenado aqui na terra e crucificado, ou seja, sofreu muito, chorou muito, passou por muitas provações. Mas o que vemos hoje em dia são pessoas falando falsamente sobre você atingir seus propósitos terrenos, mas não pensar no principal, que é ter fé em Cristo. Um versículo muito tirado de contexto é Mateus 6,33, que fala o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O problema é, muitas pessoas leem isso como busque a Deus e você terá tudo o que você deseja. Mas, na prática, Cristo não estava falando sobre isso. Cristo estava falando sobre ter o reino de Deus como o centro da sua vida. E Deus vai te ajudar. Deus não te deixará desamparado. Não é sobre você conseguir uma mansão, carro dos sonhos, viajar para Disney, sucesso profissional, mas sim sobre você não passar necessidade, não ficar desamparado, pois Deus irá, através da força soberana dele, te abençoar. Mas isso se o seu coração estiver centrado, apontado para ele, entende? Caras, uma história sensacional na própria Bíblia sobre fé é a história da fornalha, onde os 3 amigos de Daniel não aceitaram se curvar para a estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia. Logo, o rei ordenou que eles fossem para a fornalha, e eles falaram o seguinte: Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16 e 17. Os amigos de Daniel falam o seguinte: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. No fim, Deus estava com eles, eles entraram dentro da fornalha e não morreram. No entanto, eu quero destacar o versículo 18. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Ou seja, ainda que Deus não os livre, ainda que a vontade de Deus não seja a vontade deles, eles continuarão cultuando a Deus. E você? Você continuará cultuando a Deus? Você continuará adorando a Deus mesmo que a sua vontade não seja feita e a vontade de Deus seja realizada, mesmo que isso te desconforte, mesmo que isso te cause sofrimento, mesmo que isso te cause tristeza a princípio? É algo a você se questionar. Isso é muito sério. Vamos prestar atenção também para a história de José em Gênesis, dos capítulos 37 a 50. Vale a leitura de vocês, tá? José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo para o Egito. No entanto, mesmo ele como escravo, Deus o levantou, o trouxe sabedoria, deu dons a ele para que ele se tornasse uma pessoa útil ao reino, ao ponto de que José se tornasse anos e anos depois
Mesmo como escravo, preso, sofrendo, sendo sabotado por pessoas no caminho dele e injustiçado a vida inteira, ele se tornou o governador do Egito. E a história também nos mostra que ele se tornou fonte de salvação para a vida de seus próprios irmãos e do seu pai Jacó. Então, a gente tem que pensar o seguinte: mesmo quando nós ficamos aflitos, isso é um plano de Deus para a nossa vida. Deus sempre realiza nossos propósitos por caminhos que não entendemos. Nós, com nossa ignorância, nosso entendimento limitado, não sabemos o propósito de Deus para nossas vidas, mas Ele sabe acima de tudo. E os planos de Deus para nossas vidas são muito maiores do que os nossos planos para nossas vidas. Pensem sobre isso, meus amigos. Oração do vídeo. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por esse momento, mais uma oportunidade de gravar o vídeo aqui para o YouTube, para a rede social, para falar sobre a Tua palavra, Senhor. Falar sobre o fato de que nós, acima de tudo, devemos cultuar o Teu santo nome, Te glorificar e não falar sobre tesouros terrenos, Senhor, mas que seja tudo um plano Teu para nossas vidas, Senhor. Que, acima de tudo, a gente tenha o nosso coração apontado para o reino, inclinado para a Tua palavra, que possamos temer a Ti acima de tudo, Senhor, independentemente de planos, de carreira, de casamento, de qualquer coisa que desejamos, Senhor. Que acima de tudo possamos Te adorar, Senhor. Assim eu oro e Te agradeço no santo nome de Jesus, Senhor. Amém. Enfim, pessoal, basicamente é esse o vídeo de hoje, um vídeo um pouco mais curto em que eu queria falar sobre o propósito de Deus em nossas vidas. Eu já estou praticamente de férias da faculdade e agora eu vou postar vídeo toda semana, tá? Se Deus permitir, se Deus me der um pouco mais de tempo na minha rotina, eu vou precisar me organizar mais. Eu tenho como objetivo postar vídeos a cada 3, 4 dias. Eu quero aumentar a frequência aqui no canal, eu quero trazer mais mensagens para vocês. Fechou? Tamo junto, pessoal, esse canal promete. Curtem, compartilhem, comentem caso tenham gostado. Caso não tenham gostado do vídeo, por favor, comentem também, me deem um feedback construtivo para que eu possa melhorar nos próximos, beleza? Tamo junto, até a próxima. Esse canal promete.